Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Números. Números, capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o novilho, e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros,
14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de alimentos e da sua libação. No 8º dia, tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimentos e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Salmos. Salmos, capítulo 73. Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.
Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Isaías. Capítulo 21. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos, e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: um leão, meu senhor! Sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens, e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é, Babilônia, caída é! E todas as imagens da escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha e trigo da minha eira! O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir: guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã, e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos. Moradores da terra de Tema, saí com pão ao encontro dos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar, e os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Segundo Pedro. Capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia?